Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje a gente vai explorar um conceito bem fascinante do livro Ele Me Amou e Se Entregou por Mim, do John Piper. Uhum. A ideia do muito amor de Deus. Interessante. E acreditem, essa expressão vai muito além do que a gente está acostumado a ouvir por aí. Sim, sim. Mas antes de começar, não esquece de dar o like nesse vídeo, É importante. seguir o canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito a gente. Compartilhe esse episódio com os amigos. Com certeza. E deixe nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados por aqui. É uma ótima ideia. Sua participação nos ajuda a crescer. Preparados para desvendar os mistérios do muito amor? Então vamos lá. Piper, ele nos instiga a pensar. Será que o amor de Deus demonstrado na morte de Cristo foi apenas uma afeição genérica pela humanidade? Ou será que a gente está falando de algo muito mais pessoal? Algo que nos impacta de maneira única, profunda. O que me fascina é como Paper usa Efésios 2:4-5 como ponto de partida. Legal. Ele destaca a expressão muito amor, que no original grego é ainda mais impactante. Não é simplesmente que Deus nos ama, mas a intensidade, a grandeza desse amor que é enfatizada. E sabe, essa expressão era bem peculiar na época. Quase um exagero proposital para chocar os leitores e fazê-los entender a profundidade do amor divino. É verdade. E essa ênfase no muito amor me leva a pensar em como, às vezes, a gente simplifica essa relação com Deus. E o mais intrigante é que esse amor, essa força inabalável, é direcionada, segundo o texto, para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Verdade. Nossa, que imagem forte, né? É. Me faz lembrar daquela passagem em Lucas 9:60, quando Jesus diz: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. É como se a gente estivesse vivo por fora, mas completamente mortos espiritualmente. Exatamente. E entender o que significa essa morte espiritual é fundamental. É. Não se trata apenas da ausência de vida, mas de uma rebelião ativa contra Deus. Nossa. Piper se baseia em 2 Coríntios 4:34 e Efésios 4:18 para descrever esse estado. Imagina só. A gente cego para a glória de Cristo, nossos corações endurecidos à sua lei, incapazes de discernir as coisas espirituais. Um cenário bastante sombrio, para ser honesta. E aí que a coisa fica realmente interessante. Deus, em seu muito amor, escolhe vivificar, trazer à vida aqueles que são mortos. Sim. Mas ele não faz isso para todos, certo? Exatamente. Isso nos leva a questionar como funciona essa escolha divina e qual a nossa participação nesse processo de despertar para a fé. Essa é uma questão central. Se Deus amasse a todos de forma genérica, todos seriam vivificados, não é? Mas a realidade é que nem todos experimentam essa vida espiritual. Verdade. Piper argumenta que o muito amor é direcionado, focado em indivíduos específicos. E veja só, nenhum de nós merece ser vivificado. Estávamos mortos em nossos pecados, filhos da ira, como diz Efésios 2:3. E é justamente aí que a graça se manifesta. Essa ação divina é que nos resgata da morte espiritual, mesmo sem merecimento algum. Então, se o amor de Deus não se baseia no nosso mérito, em que se baseia? Parece que Piper nos conduz à ideia de que esse amor está enraizado em algo que transcende a nossa compreensão, algo que reside inteiramente na vontade soberana de Deus. Mas como conciliar essa escolha com o livre-arbítrio humano é um mistério que nos desafia a ir além das respostas fáceis e nos aprofundar na complexidade da graça divina. E essa profundidade nos leva à nova aliança, que Piper conecta à morte de Cristo. Lembra que Jesus disse na última ceia? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lucas 22:20. Ou seja, seu sangue é o preço que sela essa nova aliança, abrindo um novo capítulo na história da humanidade. É verdade. Mas o que isso significa na prática para a gente? Como essa nova aliança impacta a nossa vida cotidiana? Piper desvenda isso de forma brilhante ao recorrer aos profetas do Antigo Testamento. Ele nos leva a Jeremias 31:31 e 34, onde Deus promete perdoar os pecados e não se lembrar mais deles. E continua em Ezequiel 36:27, com a promessa de um novo coração e a presença do Espírito Santo em nós. Piper argumenta que tudo isso se torna possível através da nova aliança, estabelecida pelo sacrifício de Cristo. É um mecanismo pelo qual o muito amor de Deus se concretiza, nos tirando das trevas e nos conduzindo para a luz. Então não é apenas que a morte de Cristo torna a salvação possível, ela ativa para aqueles que creem. Estávamos inertes, incapazes de agir, e o sacrifício de Jesus nos arranca da sepultura espiritual. É como se a gente fosse sementes adormecidas, e a graça de Deus fosse a chuva que nos desperta para a vida, para um novo florescimento. Exatamente. E essa perspectiva redefine completamente nossa compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Cristo. Não se trata de nos dar uma chance, mas de vencer a morte em nós. É nos trazer a vida quando a gente era incapaz de fazer isso sozinho. É um ato de poder e misericórdia que nos constrange e nos impulsiona a viver de forma digna dessa graça. Incrível. E tudo isso converge para o muito amor.
Um amor tão profundo, tão pessoal, que comprou nossa própria ressurreição. É como se Deus sussurrasse no nosso ouvido: "Isso é meu, e eu te amo de forma incondicional." Isso nos leva de volta a Efésios 2,4-5, que diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse versículo encapsula a profunda verdade de que nossa salvação é inteiramente obra da graça de Deus, movida por seu imenso amor por nós. Uau, que mensagem poderosa. Realmente faz parar para contemplar a magnitude do que Deus fez por nós. E Ele me amou. Essas palavras ganham um novo significado quando a gente considera a profundidade do sacrifício de Cristo e a realidade da nossa morte espiritual. É como se Ele não amasse apenas a humanidade em geral, mas a mim, especificamente a mim, o suficiente para entregar a vida de seu filho por mim. Me sinto desafiado a corresponder a esse amor de forma prática, a traduzir essa gratidão em ações concretas. Essa é a essência da fé cristã. Isso nos leva a uma pergunta crucial para você que nos acompanha. O que muda na sua vida quando você realmente compreende a realidade do muito amor de Deus por você de forma individual, intransferível? Como essa verdade impacta suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de enxergar o mundo? Essa é uma pergunta que merece profunda reflexão, e nós adoraríamos ouvir seus pensamentos sobre isso. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo, vamos continuar essa conversa. Com certeza. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, deixaremos alguns links de recursos na descrição do vídeo, incluindo o livro do John Piper que exploramos hoje. Ele me amou e se intrigou por mim. Uma leitura profunda e instigante, recomendamos muito. E para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos aqui no Fé e Letras, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ajude-nos a espalhar essa mensagem de amor e esperança. E antes de finalizarmos este episódio, queremos deixar você com uma última reflexão. É impressionante como esse muito amor não é apenas um sentimento assim passivo, sabe? Mas uma força ativa que nos arranca da morte espiritual. Muda completamente a forma como a gente vê a salvação, você não acha? Com certeza. É como se a gente sempre falasse da morte de Cristo como uma porta para a salvação. Mas Piper vai além, né? Ele sugere que Cristo não apenas abriu a porta, mas nos carregou através dela. Sim, sim. A gente estava sem vida, incapazes de se mover. Ele nos tomou em seus braços e nos trouxe para o seu reino. Um nível totalmente novo de graça e amor. Me faz pensar em como muitas vezes a gente tenta alcançar Deus com nossos próprios esforços. Quando, na verdade, Ele já nos alcançou primeiro em seu infinito amor. É exatamente isso. E essa compreensão tem implicações profundas na maneira como a gente vive. Se a gente realmente crê que a gente estava morto em nossos pecados e que Deus, em seu muito amor, nos deu vida, então toda a nossa existência deveria ser uma resposta a esse amor. Não apenas em palavras, mas em ações, em atitude, em cada escolha que a gente faz. Então não se trata apenas de orar ou ir à igreja. Não. A gente está falando de uma transformação radical do nosso coração e da nossa mente. Sim. É como se o muito amor de Deus fosse um espelho que nos revela quem a gente realmente é e nos impulsiona a sermos melhores a cada dia. Sem dúvida. É permitir que esse muito amor permeie cada aspecto do nosso ser, moldando nossos desejos, pensamentos e ações. É viver em constante gratidão por essa dádiva imensurável que a gente recebeu. Gratidão que se traduz em compaixão, em serviço ao próximo, em um compromisso genuíno com a justiça e o amor. É como se alguém tivesse te trazido de volta dos mortos. Você não desejaria viver cada momento honra dessa pessoa. Que analogia perfeita. E isso destaca a imensa responsabilidade que acompanha o fato da gente ser receptor desse muito amor. A gente não pode tratar isso como algo trivial, superficial. É um chamado para a gente viver de forma intencional, buscando refletir o caráter de Deus em tudo que a gente faz. Verdade. É um chamado à ação, a uma vida de obediência e serviço, mas também de alegria e celebração. Exatamente. A gente não pode esquecer a alegria que brota do conhecimento de que a gente é amado, profunda e incondicionalmente pelo Criador do universo. É uma alegria que transcende as circunstâncias. Que nos sustenta nas dificuldades e nos impulsiona a compartilhar essa esperança com o mundo. É tão importante lembrar disso. É fácil a gente se perder no peso da responsabilidade, mas a base de tudo é esse amor inabalável. É como se Deus dissesse: relaxe, você não está sozinho nessa jornada, estou com você a cada passo te amando, te guiando, te fortalecendo. E é isso que torna o livro do Piper tão cativante. Ele não nos apresenta apenas um conceito teológico, mas nos convida a experimentar o poder transformador do muito amor de Deus nas nossas próprias vidas. É um convite a abrir mão do controle, a se entregar à graça e deixar que ela opere em nós. Ele nos desafia a ir além de uma compreensão superficial do amor de Deus, mergulhando no nível mais profundo, mais pessoal. É como se ele dissesse: não acredite apenas que Deus te ama de forma abstrata, abrace a realidade a que ele te amou, especificamente você. O suficiente para morrer por você. É como se ele nos chamasse pelo nome e dissesse: eu te conheço, te vejo e eu te amo.
E isso muda tudo, não é mesmo? Nos liberta da necessidade de provar algo, de buscar aprovação, de se comparar com os outros. Exatamente. Dá vontade de gritar pro mundo: eu sou amado por Deus. Nada pode mudar isso. Mas também nos convida à contemplação silenciosa, à profunda reflexão sobre o mistério da graça e da misericórdia divina. É uma verdade para ser degustada, ponderada, vivida em cada momento. É um presente que a gente desembrulha a cada dia, descobrindo novas facetas, novas nuances desse amor infinito. Sabe, essa conversa sobre o muito amor me faz pensar em como muitas vezes a gente tenta conquistar o favor de Deus. A gente acha que se a gente for bom o suficiente, se orar bastante, se fizer tudo certinho, talvez, quem sabe, Deus nos ame. É como se a gente tentasse controlar o incontrolável, colocar Deus numa caixa, quando na verdade ele é infinito, inimaginável. Essa é uma tendência humana tão comum, não é? Tentar controlar, merecer, conquistar o amor através de nossos próprios esforços. Mas o que Piper nos mostra é que o amor de Deus não é algo que a gente ganha, mas que a gente recebe. É uma dádiva gratuita oferecida pra gente enquanto a gente ainda estava morto nos nossos pecados. Não depende da nossa dignidade, mas da sua graça imensurável. E isso é incrivelmente libertador. Nos liberta do fardo de tentar ser perfeitos e nos permite descansar na segurança do seu amor incondicional. É como se a gente pudesse finalmente respirar aliviado e dizer: ok, eu não preciso me esforçar tanto, eu não preciso fingir, eu posso simplesmente ser eu mesmo, com falhas e tudo, porque Deus me ama como eu sou. É uma permissão para a gente ser autêntico, vulnerável, real, sem medo de ser rejeitado. E esse é o paradoxo da graça. É reconhecendo a nossa própria impotência, a nossa total incapacidade de merecer o amor de Deus, que a gente realmente experimenta a profundidade da sua misericórdia e a liberdade da sua graça. É como se a gente dissesse: Senhor, eu me rendo, eu reconheço que preciso de ti. E me alegro em ser amado por ti mesmo sem merecer. Que mensagem poderosa. E acho que todos nós precisamos ouvir isso, especialmente no mundo que constantemente nos diz que a gente precisa ser melhor, alcançar mais para ser digno de amor. É um bombardeio constante de mensagens que nos fazem sentir inadequados, insuficientes. Com certeza. A mensagem do Piper é um contraponto a essa cultura egocêntrica que domina a nossa sociedade. É uma mensagem que fala os anseios mais profundos do coração humano. O desejo de ser amado incondicionalmente, de ser aceito pelo que a gente é. É um antídoto para a solidão, para o medo, para a insegurança que nos assola. Mensagem que oferece esperança, paz e propósito. E tudo começa com essa verdade libertadora. Ele me amou. E ponto final. Não tem mis, não tem se, não tem talvez. É um amor puro, simples e incondicional. Isso, meu amigo, é algo que vale a pena celebrar. Mas e você que nos acompanha nessa jornada? O que pensa sobre tudo isso? Como essa ideia do muito amor de Deus ressoa no seu coração? Quais as implicações práticas dessa verdade na sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários. A gente quer muito ouvir a sua voz. E não se esqueça, curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem transformadora. Juntos, a gente pode espalhar a beleza do muito amor de Deus pelo mundo. É isso aí. A gente ama compartilhar esses mergulhos profundos na fé e na teologia. E o seu apoio faz toda a diferença. E antes de encerrarmos este episódio, a gente quer te deixar com uma última provocação. E se, mesmo cientes desse muito amor, a gente ainda cai na armadilha da comparação? Começa a questionar, será que Deus ama mais fulano porque ele parece mais fiel, mais dedicado, mais, sei lá, bonzinho? Sei lá. É como se a gente tentasse medir o imensurável, colocar o amor de Deus numa régua, sabe? Na verdade, a comparação é um veneno, né? E é tão sutil. Entra de fininho nos nossos pensamentos, nos fazendo duvidar do nosso valor, da intensidade do amor que Deus tem por nós, como se existisse uma competição pelo amor divino, como se Deus tivesse favoritos. Mas isso é totalmente oposto à natureza da graça. O amor de Deus não é um recurso limitado que se distribui de acordo com o nosso desempenho. É uma fonte inesgotável, disponível a todos que creem. É como o sol que brilha para todos, sem distinção. Então, mesmo que alguém pareça estar mais avançado na caminhada de fé, isso não significa que Deus o ama mais ou menos que a nós. Cada um tem a sua jornada, suas lutas, suas vitórias, e Deus se importa com cada passo que a gente dá, com cada lágrima que a gente derrama, com cada sorriso que brota nos nossos lábios. Exatamente. E essa é uma verdade que nos liberta. Nos liberta da necessidade de se comparar, de competir pela afeição de Deus. A gente pode simplesmente ser nós mesmos, com nossas imperfeições, nossos altos e baixos, sabendo que somos amados e aceitos por Ele, exatamente como somos. E isso abre espaço para a genuína celebração da jornada do outro, né? Sem se sentir ameaçado, diminuído, invejoso. A gente pode se alegrar com as vitórias do próximo, oferecer apoio nos momentos de dificuldade, compartilhar a vida de forma autêntica e generosa. É isso aí.
A gente cria um ambiente de graça e encorajamento onde cada um se sente amado e valorizado, independentemente da sua maturidade espiritual ou aparência exterior. É a beleza da comunidade, da unidade que transcende as diferenças e nos une como irmãos, filhos do mesmo Pai. E é isso que a igreja deveria ser, né? Um reflexo do muito amor de Deus, um lugar onde todos são bem-vindos, amados, acolhidos, onde cada um pode experimentar o poder transformador da graça. Um lugar de cura, de perdão, de restauração. Que lindo! E isso nos desafia a examinar nosso próprio coração, a se perguntar se a gente está realmente expressando esse muito amor nas nossas relações com os outros. Será que a gente está sendo ponte ou muro? Será que a gente está semeando amor ou indiferença? É um chamado à humildade, à compaixão. A uma aceitação radical de cada pessoa como um filho amado de Deus. É um chamado a amar o próximo como a si mesmo. A estender a mão, oferecer um abraço, a ouvir com atenção, a perdoar 70 vezes 7. E é uma jornada. Não é algo que a gente conquista da noite para o dia, mas uma busca constante por se parecer cada vez mais com Cristo, que nos amou de tal maneira que entregou a sua própria vida por nós. Então, ao concluirmos esse mergulho profundo no muito amor de Deus, a gente quer deixar essa verdade gravada no seu coração. Você é profundamente amado, incondicionalmente aceito e completamente acolhido pelo Deus que te criou. Guarde isso no seu coração como um tesouro precioso, como um bálsamo para suas feridas, como a luz nos seus momentos de escuridão. Não permita que as mentiras da comparação ou os sussurros da insegurança roubem a alegria de saber que você é objeto do imenso e inabalável amor de Deus. Você é especial, você é o único. Você é amado além da medida. Essa verdade transforme seus relacionamentos, sua perspectiva, sua vida inteira. Viva a partir da abundância do muito amor de Deus e veja como ele transborda para todos os cantos do seu mundo. Contagiando, curando, restaurando. E lembre-se, querido ouvinte, este é apenas o começo da conversa. Continue explorando esse tema, aprofunde-se nas escrituras, permita que o muito amor de Deus o molde e o transforme na pessoa que ele o criou para ser. E para continuarmos essa jornada juntos, não deixe de se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. E que o muito amor de Deus esteja sempre com você.